Semana passada, aqui em casa eu estava planejando o meu estudo do japonês e ao planejar o estudo do japonês, eu me deparei com a seguinte pergunta, que é: qual é o pilar fundamental do aprendizado de uma língua e qual seria a atividade principal que eu deveria me dedicar para aprender o japonês? E tendo essas ideias, eu me liguei do que eu estou fazendo aqui não se aplica somente ao japonês. Eu posso traduzir essas ideias para pessoas que querem aprender inglês, porque a minha forma de aprender o japonês vai ser a mesma forma do que fulano vai aprender inglês e vai ser a mesma forma que ciclano vai aprender francês. É a mesma coisa que tem que ser feita. E durante a minha regressão ali, eu sabia que o pilar fundamental de qualquer idioma sempre vai ser a linguagem falada, o listening. É você ser capaz de ouvir naquela língua. A partir do momento que você é capaz de ouvir naquela língua, você é capaz de se desenvolver em qualquer outro aspecto dentro daquela língua. Então, conseguir o máximo de exposição possível, auditiva, da maneira correta, que eu acho que a próxima questão a ser respondida é: qual a maneira correta de escutar dentro de uma língua? Conseguindo o máximo de absorção da língua falada da maneira correta dentro de uma língua, eventualmente você vai aprender aquela língua. Talvez não seja a maneira mais rápida e eficiente, porém é com certeza a única coisa que precisa ser feita durante um período determinado de tempo. Outro pilar importante é a motivação. Se você não tem motivação para continuar ouvindo, sem ter certezas, parecendo que você está pisando em solo desconhecido, ou seja, existe o aprendizado de uma língua. Aquela língua representa o caos. Por quê? Porque ela representa o desconhecido. Tudo que é daquela língua para frente, que é o seu objetivo, hoje é algo imenso e desconhecido para você. A partir do momento que você pisa o pé naquilo, você está se expondo ao desconforto de entrar em contato com a ignorância, com o caos, com as coisas que você está à mercê de que possam acontecer com você. Então, vai ser incômodo no começo, vai ser difícil, vai parecer que não está funcionando, mas é assim mesmo, esse é o processo. Qual a maneira correta de escutar uma língua desde o princípio para que você aprenda a língua da maneira correta? A a ideia sempre vai ser escutar o que você entende, mas nem tudo a gente entende, por isso que a gente está aprendendo, a gente está na fase de aprendizado. Então como que eu vou escutar só o que eu entendo? Você vai se utilizar de ferramentas extralinguísticas para que a língua se torne algo compreensível para você. Como? Uma das formas mais comuns é você usar uma legenda que traduza daquela língua-alvo para a sua língua nativa. Então, eu vou assistir anime em japonês com a legenda em português. E isso vai, ao longo do tempo, me fazer conhecer uma palavra ou outra. Mas é só isso que eu preciso fazer? Com certeza não. Com certeza há mais buracos nessa teoria. Porque se fosse só isso, eu já falaria japonês porque eu já assisti muitos animes. Mas, apesar do fato de eu não falar japonês, eu conheço muitas palavras em japonês simplesmente por eu ter assistido muitos episódios de, por exemplo, Naruto, em japonês com a legenda em português. Então, já consegui, só através disso, conhecer algumas novas palavras. Ou seja, aquelas informações auditivas que antes eram o caos começaram a ganhar ordem dentro do meu cérebro e eu comecei a entender aquilo. Eu acho que o próximo passo é você brincar com essa ideia de legenda. Se você quer assistir algo naquela língua, se você tem a paixão por algo que depois eu vou comentar também, a motivação é algo muito importante. Se você tem a paixão por algo naquela língua, essa paixão por um assunto em específico, qualquer assunto que seja, qualquer filme que seja, qualquer série que seja, você tem que se utilizar dessa paixão para você assistir e reassistir. E se utilizar de técnicas de repetição espaçada, que talvez seja o segundo pilar ao aprender uma língua, para que aquele conteúdo que antes era só um blá 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 enorme que estava acontecendo em plano de fundo, se torne aos poucos e num período longo, e não vai ser rápido, vai demorar e vai ser desconfortável,
aquilo se torne eventualmente algo entendível, se torne comunicação. E transformar isso tudo, para isso tudo acontecer com você sozinho estudando, sem ninguém te ajudando, é muito difícil. E o que que acontece no mundo real? Escolas de idiomas pregam que se você passar um ano lá com eles, você vai aprender o idioma. Você, inocente, se inscreve numa grande escola de idioma, dessas de cultura inglesa ou de qualquer outra escola grande, ou até a própria escola no ensino médio. Eles te oferecem um determinado material, um professor, esse professor te ensina gramática, você estuda durante o período de um ano e meio, 2. Você sai daquilo, você sai da aula, da primeira, da segunda, da terceira aula, todos os dias com uma leve sensação de que você rendeu, que você aprendeu alguma coisa. Mas a somatória disso tudo no decorrer de um ano não é a fluência, você não é capaz ainda de se comunicar naquele idioma. Então todo esse período que foi gasto ali, não resultou no que você queria que resultasse, que é na fluência total do idioma. Porque em nenhum momento eles focaram em fazer o seu vocabulário se desenvolver e a sua capacidade de escutar naquela língua se desenvolver. Eles em nenhum momento se utilizaram de informações extralinguísticas para tornar a língua compreensível. E língua compreensível, ou também conhecido como input compreensível, a gente sabe hoje na ciência que é o mecanismo pelo qual o cérebro adquire uma linguagem. E existe essa diferença entre adquirir uma linguagem e aprender uma linguagem. E é essa enganação que você viveu nesse período de escola de inglês. Eles te fizeram aprender uma língua. Aprender uma língua é aprender sobre a língua. É você saber falar em português fatos que acontecem naquela língua. Por exemplo, você sabe definir exatamente uma estrutura gramatical naquela língua, mas você só sabe fazer isso em português. A partir do momento que você tenta falar a língua de fato, aquilo não sai de maneira natural de você, porque você não adquiriu a língua, que é um pilar, é uma forma, é um processo completamente diferente de aprendizado, de aquisição, que não vai que não vai envolver você fazer exercícios de gramática. Fazer exercícios de gramática vai fazer você ficar bom em gramática. Eventualmente, ficar bom em gramática vai fazer o input, ou seja, vai fazer a aquisição de uma língua se tornar mais fácil? Sim, isso para mim é muito claro, mas por isso que eu não sou contra o estudo da gramática. Mas estudar gramática somente vai fazer você aprender uma língua? Não, claro que não. Senão todo mundo falava inglês, todo mundo teve umas aulinhas de inglês aí na escola, durante 1, 2, 3, 4 anos que fosse, e ninguém fala inglês no Brasil, ninguém fala inglês no Brasil. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha a capacidade de se comunicar com fluência total na língua aqui no Brasil. Então você ser capaz de adquirir o idioma e você ser capaz de tornar aquilo que era inaudível audível através de recursos extralinguísticos, como se utilizar de legendas da maneira inteligente e se utilizar da repetição espaçada da maneira inteligente, você vai eventualmente, após muito sofrimento, aprender aquela língua. A repetição espaçada, vamos dar uma pincelada nesse tópico para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui. Repetição espaçada é você conhecer um vocábulo, conhecer uma palavra, e de preferência de maneira auditiva, ou seja, você escutar alguém falando aquela palavra e você revisitar aquela palavra sempre que o algoritmo da memória humana, que foi descrito como SM2, eh, sempre que você estiver quase esquecendo, é bom você revisitar aquela palavra vai ser reacendida na sua memória, e toda vez que ela é reacendida na sua memória, a sua mente entende que aquilo é uma informação importante, então ela vai aos poucos se tornando informação de longo prazo, e também vai se tornando aquisição, que é o mais importante, que é a habilidade de você utilizar aquela palavra em contexto comunicativo, tanto ouvindo, lendo, quanto falando e escrevendo. A repetição espaçada, hoje, ela é utilizada a partir de um software, pela maioria das pessoas que se utilizam dela. O nome do software é Anki.
E eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas de como fazer um bom flashcard, de como criar um bom deck no Anki, de como fazer o Anki funcionar da melhor forma, de como aprender o máximo de palavras possíveis no Anki. E eventualmente eu vou criar um mini curso para que você solucione todos esses problemas e tire todas essas dúvidas por um custo baixo e acessível. E o importante é se utilizar da repetição espaçada como um acúmulo de vocabulário ao longo do tempo, ou seja, você vai aprender muitas palavras, mas quais palavras aprender? As 1000 palavras mais relevantes da língua-alvo. Toda língua tem um conjunto de famílias de palavras principais, ou seja, o que você acha que é mais relevante no português? Eu saber a palavra casa ou eu saber a palavra latifundiário? Obviamente, para contexto comunicativo normal do dia a dia, é mais importante eu saber a palavra casa. Então, a palavra casa é mais relevante para mim no começo, enquanto eu estou aprendendo o idioma. Dominar a palavra casa, eventualmente, vai me levar a dominar palavras como carro, palavras como vizinhança, frases como ele mora perto da minha casa. Então, dominar essa palavra vai fazer você crescer na língua, porque você vai tornar a próxima vez que você ouvir aquela palavra dentro de um contexto comunicativo relevante para você, em input compreensível. Então aí a gente já começa a formular e responder um pouco da pergunta principal desse vídeo: como bolar um plano de estudos para que eu aprenda sozinho uma língua. Primeiro pilar é tornar o máximo de input compreensível possível. Como que eu vou fazer isso? Uma somatória de repetição espaçada, aquisição massiva de vocabulários o máximo que eu puder, com legendas utilizadas de maneira inteligente na língua alvo, na língua nativa e sem legenda. Então, trabalhando um pouco isso, eventualmente você vai passar pela dor da fase inicial, você vai ouvir muito na língua. Quando você começar a ouvir na língua de maneira eficiente, aí sim você vai poder pular para a próxima fase. E a próxima fase seria talvez a leitura, mas não ler de qualquer forma. Ler pode ser um empecilho, ler pode atrapalhar. Eu tenho até anotado aqui, deixa eu ver se eu acho. Um benefício da leitura é o seguinte: antes de falar do empecilho que eu cometeu, eu vou falar qual que talvez seja um dos maiores benefícios da leitura. A leitura é o processo pelo qual a mente, sem ajuda exterior, se eleva graças ao poder de seus próprios recursos. Passa de compreender menos para compreender mais. Ou seja, a leitura é o veículo pelo qual a sua mente expande. Antes você enxergava o mundo de uma maneira determinada e quadrada. A partir do momento que você leu um bom autor, uma boa ficção, um bom livro de não ficção com informações relevantes, você passa a enxergar o mundo de uma maneira expandida. Então, esse talvez seja o maior benefício da leitura. Porém, se a leitura for feita da maneira incorreta, no aprendizado de línguas, ela pode ser uma pedra no seu sapato. Pensa o seguinte: você está no seu primeiro dia de aprendizado de inglês. O professor chega com um texto e te oferece um texto que está escrito em inglês, tá? Vai estar escrito no papel em inglês a seguinte frase: a casa é muito bonita. The house is very beautiful. The house is very beautiful. Beautiful. Percebe que eu soube como pronunciar, mas se eu não soubesse, como que eu pronunciaria aquela frase escrita? D-H-E-T. O brasileiro já pensaria assim. T. House. H-O-U-S-E. Rose. Rose. Algo do tipo, ou ouse. Is very. Talvez o brasileiro falasse is corretamente, porém very falasse very. Ou very, ou algo do tipo. Beautiful. Beautiful.
Percebe que se eu não conheço a pronúncia daquelas palavras, eu vou criar uma pronúncia totalmente fora da realidade daquelas palavras, porque o que tá no papel é uma mera representação da realidade, e a realidade, entre aspas, é a maneira falada daquela palavra. No português, a distinção entre a escrita e a palavra falada é muito baixa, é muito próxima à maneira que a gente lê da maneira que a gente fala. Então, LE sempre vai ser lê, PA sempre vai ser pá, RA sempre vai ser ra ou rá. Então, é muito fácil você traduzir aqueles símbolos em linguagem falada, enquanto no inglês é muito mais complexo. Você precisa saber, antes de ler, saber ouvir aquela palavra. Um exemplo muito bom é a palavra away, away. A-W-A-Y, away. Numa única palavra, eu tenho A com som de A, W com som de U, A com som de E e Y com som de I. E Y em inglês é Y, e W é W, e A é A, ou seja, é uma confusão gigantesca. Se eu não souber, se eu não tiver ouvido essa palavra antes de ler ela escrita, eu não vou fazer ideia de como se pronuncia essa palavra. É muito complexo. Então, o primeiro passo sempre vai ser ouvir, sempre vai ser trazer aquelas informações do mundo que estão acontecendo ali na língua nativa em inglês para compreensão da linguagem falada. Sempre, sempre você vai percorrer por esse caminho. E se você tem dúvidas de como você vai fazer isso, o link da mentoria tá na descrição. Tem o meu Instagram que eu estou postando direto lá. E eu dou pílulas de dicas sempre de como você pode fazer esse processo se tornar mais fácil. E na mentoria eu vou pegar pela sua mão e eu vou te dar o melhor caminho possível para que você chegue lá eventualmente. Eu acho que no vídeo de hoje é isso. Um abraço.